Você conseguiria sobreviver uma única noite trancado numa pizzaria com robôs assassinos? Antes de responder, claro que sim. Deixa eu te contar uma coisa. Os animatrônicos do Five Nights at Freddy's podem parecer pura ficção, mas a verdade é muito mais perturbadora do que você imagina. E olha só que loucura! Esse jogo foi inspirado em eventos reais. Em 1993, um ex-funcionário do Chuck E. Cheese, no Colorado, esperou o restaurante fechar e matou 4 pessoas. Os robôs ficaram lá, parados, assistindo tudo. Hoje vamos descobrir o quão próximo do real esse pesadelo realmente está e por que as origens do Freddy são ainda mais assustadoras do que o próprio jogo. Fica até o final porque vou te mostrar exatamente como você poderia tentar sobreviver às 5 noites mais aterrorizantes da sua vida. Spoiler, suas chances são bem menores do que você pensa. Mas primeiro, você precisa entender a lore por trás desse universo. Porque, cara, essa história é pesada mesmo. Tudo começa com William Afton, um cara que parecia normal, mas que na verdade era um psicopata completo. Ele era engenheiro e cofundador da Freddy Fazbear's Pizza, uma rede de pizzarias familiares com shows de animatrônicos. Afton tinha uma obsessão doentia. Ele queria descobrir o segredo da imortalidade. E na mente perturbada dele, a resposta estava em algo chamado Remnant, uma substância que supostamente poderia prender almas em objetos. Aqui que a coisa fica sinistra. Afton começou a usar o mascote da empresa, o Spring Bonnie, para atrair crianças para os fundos da pizzaria. E aí, bem, você já pode imaginar o que acontecia. Entre 1983 e 1987, pelo menos 5 crianças desapareceram. Oficialmente nunca foram encontradas, mas na verdade, Afton as matou e escondeu os corpos dentro dos próprios animatrônicos. Aqui entra a parte sobrenatural. As almas dessas crianças ficaram presas nos robôs, transformando-os em máquinas assassinas movidas por sede de vingança. É isso que explica por que os animatrônicos se comportam de forma tão estranha. Eles não estão apenas com defeito. Eles estão literalmente possuídos pelos espíritos das vítimas. Cada personagem tem sua própria tragédia. Freddy Fazbear possui o espírito de Gabriel, uma das primeiras vítimas. Bonnie abriga a alma de Jeremy, que ainda procura justiça. Chica carrega o espírito de Suzy, uma menina que só queria ver seu cachorro. Foxy possui a alma de Fritz, que morreu tentando escapar. E Golden Freddy, ele é o mais misterioso, possuído por Cassidy, que se recusa a descansar. E o William Afton, ele acabou morrendo da pior forma possível. Foi esmagado pelo próprio traje Spring Bonnie, que ele usava para matar as crianças. Mas nem isso foi o fim dele. Ele voltou como Springtrap, um cadáver em decomposição preso num traje de coelho. Essa é a base da lore. Uma tragédia familiar que virou um ciclo infinito de vingança e horror. E o pior, tudo isso acontece em lugares que deveriam ser seguros, pizzarias onde famílias vão se divertir. Mas espera aí, quanto disso poderia realmente acontecer? Aqui que a coisa fica realmente assustadora, galera. O Scott Calton, criador do Five Nights at Freddy's, não tirou essa ideia do nada. Antes do Five Nights at Freddy's, ele fazia jogos familiares e até cristãos, mas aí lançou um jogo chamado Chipper & Sons Lumber Co. E o pessoal começou a reclamar que os personagens pareciam animatrônicos assustadores. Ao invés de ficar chateado, o Scott pensou: sabe de uma coisa? Vou fazer um jogo de terror mesmo. Mas a inspiração vai além. Em 1993, no Chuck E. Cheese do Colorado, um ex-funcionário chamado Nathan Dunlap esperou o restaurante fechar e matou 4 pessoas, ferindo uma quinta. Os animatrônicos ficaram lá, parados, testemunhando tudo. Embora o Scott nunca tenha confirmado que isso inspirou o jogo, as semelhanças são impossíveis de ignorar. Restaurante familiar, animatrônicos presentes, violência após o horário de funcionamento, sensação de segurança completamente destruída. E olha só que coisa bizarra. Na década de 80 e 90,
o Chuck E. Cheese enfrentou uma série de problemas: competição feroz, problemas financeiros, controvérsias públicas, igual a Fazbear Entertainment no jogo. Mas o que mais me arrepia é como os animatrônicos reais já eram meio assustadores. Movimentos rígidos, olhos vidrados, funcionando sozinhos no escuro. Mesmo sendo inofensivos, já causavam um certo desconforto. O Five Nights at Freddy's pegou esse desconforto natural e amplificou 1000 vezes. Transformou aquela sensação estranha em puro terror. A empresa do Chuck E. Cheese passou por fusões e mudanças de marca, tentando sobreviver num mercado em transformação. Exatamente como acontece com a Fazbear Entertainment no jogo, sempre tentando encobrir seu passado problemático. Agora vem a pergunta que não quer calar. Os animatrônicos do Five Nights at Freddy's poderiam existir de verdade? Vamos analisar isso cientificamente. Primeiro, a mobilidade. Os animatrônicos reais são presos no chão ou seguem trilhos simples. A maioria só move a parte superior do corpo. Isso porque mobilidade completa é extremamente complicada. No Five Nights at Freddy's, o Freddy anda pelos corredores, o Foxy corre a 27 km por hora, o Bonnie se agacha. Isso exigiria articulações complexas em joelhos, tornozelos, quadris. Cada articulação é um ponto de falha potencial. Falando do Foxy, ele corre a 27 km por hora segundo os fãs. Isso é quase igual ao robô Cheetah, que consegue 28 km por hora. Mas aqui está o pulo do gato. O Cheetah precisa de uma fonte de energia externa massiva e funciona apenas em condições controladas de laboratório. O Foxy faz isso no escuro, mudando de direção, em corredores apertados, sem cabo de energia. Impossível. Esse é o maior problema: energia. Robôs reais que fazem movimentos complexos gastam energia absurda. Eles precisam estar conectados na tomada, ou têm baterias que duram poucos minutos. Os animatrônicos do Five Nights at Freddy's funcionam a noite inteira, abrindo portas, caminhando, correndo. Onde está a fonte de energia? Não existe tecnologia atual que permita isso. Depois temos a programação. Animatrônicos reais seguem rotinas pré-programadas. Eles fazem os mesmos movimentos repetidamente, sem improviso. No Five Nights at Freddy's, eles tomam decisões em tempo real, reagem às suas ações, coordenam estratégias. Isso exigiria uma inteligência artificial que nem os laboratórios mais avançados conseguiram criar. E tem a questão da resistência mecânica. Na vida real, quanto mais complexo o robô, mais coisas podem dar errado. Cada servo, cada motor, cada sensor pode quebrar. Os animatrônicos do Five Nights at Freddy's funcionam perfeitamente noite após noite, mesmo sendo negligenciados numa pizzaria falida. Na realidade, eles estariam quebrados na primeira semana. Então não, os animatrônicos do Five Nights at Freddy's não poderiam existir com a tecnologia atual. Mas e se pudessem? Aqui entra a parte mais interessante do Five Nights at Freddy's. No universo do jogo, o Remnant é uma substância que pode prender almas em objetos metálicos. É a explicação para como os espíritos das crianças controlam os animatrônicos. Obviamente, isso é ficção científica pura. Mas vamos brincar com a ideia. Na vida real, o mais próximo que temos são interfaces cérebro-máquina. Cientistas conseguem decodificar sinais neurais simples para controlar cursores na tela ou braços robóticos básicos. Mas isso requer um cérebro vivo e intacto, eletrodos implantados, calibração constante e controle limitado a movimentos simples. Transferir consciência completa, memórias, emoções, isso está a anos-luz de distância da nossa tecnologia. No Five Nights at Freddy's, o Remnant faz isso instantaneamente, preservando até a personalidade das crianças. É uma solução narrativa brilhante, porque explica comportamentos impossíveis sem se prender em explicações científicas. O resultado? Animatrônicos que não são apenas máquinas, são vítimas traumatizadas buscando vingança. Isso adiciona uma camada emocional ao horror que robôs comuns não teriam.
A possessão no Five Nights at Freddy's funciona porque quebra todas as regras da engenharia. Os animatrônicos não precisam seguir leis físicas porque são movidos por forças sobrenaturais. É por isso que eles podem fazer coisas que nenhum robô real conseguiria. Agora vamos ao que interessa. Você conseguiria sobreviver 5 noites na Freddy Fazbear's Pizza? Vamos ser realistas sobre os desafios. Primeiro desafio: recursos limitados. Você tem energia limitada. Cada vez que fecha uma porta ou verifica uma câmera, gasta bateria. Acabou a energia? Game over. Na vida real, isso significaria racionar cada movimento. Você precisaria ser estratégico, não paranoico. Verificar câmeras o tempo todo te deixaria vulnerável no final da noite. Segundo desafio: privação do sono. 5 noites seguidas sem dormir, isso sozinho já te mataria. Após 24 horas sem dormir, seu tempo de reação diminui 50%. Após 48 horas, você começa a ter microcochilados involuntários. No terceiro dia começam as alucinações. Os animatrônicos nem precisariam te pegar, você mesmo se sabotaria. Terceiro desafio: estresse psicológico. O medo constante libera cortisol no seu corpo. Em pequenas doses, isso te deixa alerta. Em excesso, prejudica sua tomada de decisões. Você ficaria tão ansioso que começaria a cometer erros bobos. Fechar a porta errada, esquecer de verificar uma câmera, entrar em pânico quando a energia acabasse. Quarto desafio: imprevisibilidade. Diferente de robôs reais, os animatrônicos do Five Nights at Freddy's são imprevisíveis. Você não pode decorar uma rota ou cronometrar seus movimentos. Cada noite seria diferente. Cada decisão seria um tiro no escuro. Sendo brutalmente honesto, suas chances de sobrevivência são praticamente zero. Mas vamos dizer que você teve sorte nas primeiras noites. Qual seria sua estratégia? Primeiro, conserve energia obsessivamente. Só feche portas quando absolutamente necessário. Aprenda os padrões básicos para prever quando verificar câmeras. Segundo, use o ambiente a seu favor. Mova móveis para bloquear entradas. Crie barreiras físicas. Robôs reais teriam dificuldade com obstáculos. Terceiro, mantenha-se calmo. Pânico mata. Desenvolva uma rotina e siga-a religiosamente. Quarto, procure por recursos. Talvez existam disjuntores para desligar animatrônicos ou saídas de emergência escondidas. Quinto, pense como um engenheiro. Animatrônicos têm limitações. Encontre os pontos fracos e explore-os. Mas mesmo com a melhor estratégia, você estaria lutando contra forças sobrenaturais com recursos limitados numa estrutura que está contra você. A verdade brutal é que os Five Nights at Freddy's não é apenas sobre sobrevivência, é sobre inevitabilidade. O jogo foi projetado para te quebrar lentamente, noite após noite, até que você cometa um erro fatal. A tensão vem do fato de que você sabe que vai falhar eventualmente. É só questão de tempo. O horror do Five Nights at Freddy's funciona porque ele pega coisas familiares e as transforma em ameaças. Animatrônicos reais são lentos, barulhentos e presos no lugar. No jogo, eles se tornam predadores rápidos e imprevisíveis, máquinas que parecem quase vivas. Essa mistura de mecânica mundana e horror sobrenatural é o que torna a série tão eficaz. Não é só sobre sustos, é sobre como você se sentiria vulnerável naquele escritório, enfrentando algo familiar que de repente se tornou perigoso. A genialidade do Five Nights at Freddy's está em transformar um local de diversão infantil num pesadelo claustrofóbico. Ele pega nossa nostalgia de pizzarias familiares e a corrompe completamente. Então, qual seria sua estratégia de sobrevivência? Você tentaria economizar energia e torcer para dar sorte? Ou procuraria uma forma de escapar do prédio? Uma coisa é certa: depois de conhecer a história real por trás do Five Nights at Freddy's, aqueles robôs do Chuck E. Cheese nunca mais vão parecer os mesmos. E você? Conseguiria sobreviver 5 noites com Freddy e sua turma? Deixa nos comentários qual seria seu plano, porque eu tenho certeza de que seria mais difícil do que você imagina.
Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar like e se inscrever no canal. E ativa o sininho porque sempre tem conteúdo novo sobre os mistérios mais sombrios dos games. Até a próxima e cuidado com os animatrônicos.